Pai do Senhor, mais uma vez, vamos ficar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula de hoje, a primeira aula do livro de número 5, o qual trata de duas importantes disciplinas da teologia sistemática, a saber, antropologia e angelologia. Querido Deus e Pai, nós te damos graças na noite deste dia, te bendizemos, te exaltamos, porque mais uma vez temos a oportunidade de vir à tua casa, reunir, ó Pai, entre irmãos e podermos estudar e aprender um pouco mais a tua palavra. Ó Deus, abençoe a vida de cada aluno presente, abençoe a vida dos alunos que estão nos acompanhando as videoaulas, que sejamos todos abençoados, edificados, acrescidos no nosso conhecimento e que a graça do Senhor também seja derramada sobre nossas vidas. Oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Chegamos aí ao nosso quinto livro da nossa grade curricular. O tempo tem passado assim rápido, já se foram 4 livros e hoje chegamos ao quinto, como disse, livro esse que traz no seu conteúdo 2 disciplinas e, como nós costumamos fazer sempre que iniciamos um novo livro, vamos aí à página 5, ao sumário, para que já tenhamos aqui uma noção daquilo que passaremos a estudar nessa primeira parte que trata da antropologia bíblica. Está aí a introdução, capítulo 1, o assunto trata da origem do homem. O segundo capítulo, nós estudaremos um pouco mais a fundo a questão da imagem e semelhança de Deus, que fora posta no homem no ato da sua criação. Depois nós vamos entender um pouco mais a fundo a natureza humana e, naturalmente, aqui trataremos da tricotomia, espírito, alma e corpo, a função de cada um destes. Na sequência, trataremos da queda da humanidade, falando da queda do homem, com ele toda a humanidade, e, graças a Deus, temos a promessa da redenção. Então, tudo isso nós vamos ver a partir de agora no nosso módulo da antropologia bíblica. Então, vamos lá na página 6, a introdução. O termo antropologia, que é esse que aqui está nos slides, antropos mais logia, é o estudo acerca do homem, estudo acerca do homem. Então, o termo antropologia deriva de 2 vocábulos da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, anthropos e logia. O primeiro significa homem, o segundo significa estudo ou tratado. Daí termos que antropologia significa estudo acerca do homem. Hoje, todavia, o vocábulo tem uma abrangência bem maior. É o estudo da natureza e da cultura humana. Contudo, em teologia sistemática, é a abordagem do ser humano sob o prisma da revelação divina. Por que já nesse primeiro parágrafo aí eu dou esse destaque? Porque a simples antropologia, por assim dizer, apenas a antropologia, existe a antropologia secular, ou seja, o estudo acerca do homem. A sociologia estuda também a antropologia, e aí, claro, dentro de uma vertente humanista, materialista, na esmagadora maioria das vezes ateísta, mas existe um estudo
da antropologia que é feito nas universidades, nas faculdades seculares, e aqui nós estamos destacando que a nós interessa, a nós importa o estudo da antropologia sob a perspectiva bíblica, ou seja, nós vamos estudar acerca do homem do ponto de vista da revelação da palavra de Deus. Claro que abordaremos também algumas visões humanas, até para que nós tenhamos um conhecimento, ainda que não aprofundado, não é o objetivo, mas saber o que dizem por aí acerca do homem, dando-nos também condições e capacidade de refutarmos esses equívocos que são propalados, esses erros, enganos, heresias até algumas vezes. Então é importante que nós entendamos que dentro da teologia sistemática, a antropologia aqui é a abordagem do ser humano sob o prisma da revelação divina, ou seja, da palavra de Deus. Partindo então da revelação divina, que é a palavra de Deus, estudaremos o homem, sua origem, natureza, queda e redenção. Temos aí esse texto do Salmo de número 8, os versos 1, 3, 4 e 5, que dizem assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. As palavras acima foram pronunciadas pelo salmista Davi, extasiado com a grandeza da criação. Da mesma forma, Jó, o patriarca, exclamou: que é o homem para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves. Está aí Jó, capítulo 7, versículos 17 e 18. Ainda que no seu tempo não dispusesse de modernos meios tecnológicos para contemplar as estrelas e o universo, Davi se sentia deslumbrado ante a glória de Deus revelada através da sua criação. Ao ver os astros, incluindo o sol, a lua e as estrelas, ele, reconhecendo a pequenez do ser humano ante a majestosa visão dos horizontes do espaço sideral, fez a pergunta que muitos ainda hoje fazem: que é o homem mortal? Que é o homem? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde vai? Essas são algumas perguntas que inquietam aqueles que se debruçam sobre a realidade à sua volta. A essas perguntas, e principalmente a primeira, que é o homem, há muitas respostas. Os filósofos, em sua maioria absoluta formado por materialistas, ateístas ou pretensos agnósticos, respondem que o homem é apenas um animal que pensa, ou fruto da evolução aleatória das espécies. Eles atribuem a existência do ser humano ao acaso, como se fosse descendente de um animal irracional. Este teria evoluído a partir de um micro-organismo unicelular que povoava as águas dos mares. Neste estudo sobre a antropologia, desejamos responder aos questionamentos acerca do homem, sua origem e seu destino, à luz da palavra de Deus, introduzindo para efeito de reflexão opiniões externas à Bíblia, a fim de reforçarmos o entendimento dos que creem em Deus e em sua bendita palavra, que não tem uma ou algumas respostas. A Bíblia tem todas as respostas. A antropologia humana
exalta a teoria da evolução das espécies, por meio do acaso e da chamada seleção natural. A antropologia bíblica fundamenta-se na palavra de Deus, que afirma categoricamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E ainda no capítulo 1, versículo 26, a parte A: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o ponto de partida diante do qual o cristão que crê na revelação divina jamais se omitirá em declarar a sua fé diante dos argumentos humanos, materialistas, contrários à fé em Deus. Amém. Eis aqui a nossa introdução. Passamos aí os olhos rapidinho sobre todo este texto que nos introduz a esta disciplina. O cerne da antropologia gira em torno dessas, basicamente, não totalmente, mas basicamente, em torno das 4 interrogações que nós aqui apresentamos. Aí na página 7, bem lá em cima, no início, nós temos aí o final do parágrafo que começou na página anterior, e logo depois tem um parágrafo que inicia com as seguintes questões: que é o homem? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde vai? Essas 4 perguntas, eu só mudaria um pouco o sentido da segunda, Ao invés de que ser é este, eu colocaria qual o seu propósito existencial. Então, alterando assim esta questão, eu diria que nós temos essas 4 perguntas, são os 4 pilares, basicamente, de toda a antropologia. As questões que cercam todo homem, claro, que pensa sobre si, que reflete, que raciocina, que não vive apenas como massa de manobra, vamos dizer assim, pensando pela mente alheia, mas que em algum momento reflete, pensa, questiona sobre si, sobre o próximo, sobre a realidade que lhe cerca. Ele vai fazer essas perguntas: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde estou indo? E nesse intervalo de onde eu vim para onde estou indo, qual é o meu propósito existencial? Então, a pergunta é: qual é a minha origem? Qual é o meu destino? O que eu devo fazer neste intervalo? E no final das contas, quem de fato eu sou? A filosofia vai tentar responder essas perguntas. A antropologia humana vai tentar responder essas perguntas. A sociologia vai tentar responder essas perguntas. Basicamente, todas as disciplinas de ordem humanas vão tentar responder essas perguntas. As ciências humanas vão tentar responder essas perguntas. As religiões, elas crescem e ganham adeptos aos milhões, justamente porque se propõem a responder essas perguntas. Se você buscar qualquer religião que seja, das mais estúpidas, que a gente possa imaginar, daquelas mais assim, sem nexo, sem qualquer pé nem cabeça, vamos dizer assim, aquelas bem mais rebruscadas, bem mais cheias de fundamentos filosóficos, etc. Independente, elas crescem e atraem adeptos aos milhões, propondo-se a responder essas perguntas: que é o homem? De onde ele veio? Para onde vai? E qual o seu propósito existencial? Se a gente passasse rapidamente assim, o cristianismo tem as respostas, mas as outras religiões, o budismo vai tentar responder essas questões, o espiritismo vai tentar responder essas questões, o islamismo vai trazer as suas respostas a essas questões, as religiões orientais, Nova Era e por aí vai, vão tentar responder essas questões. Então, todos sabem, principalmente Satanás, que no cerne humano há um desejo de se autoconhecer, de se autodescobrir,
de entender quem ele é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui. Senão, se nós analisarmos piamente, friamente, a tentação que foi imposta pela serpente sobre Eva, na verdade, a serpente propôs que Eva poderia se conhecer em um nível que Deus não queria revelar a ela. O que a serpente está querendo que Eva entenda, claro, de uma forma mentirosa, ela está usando o expediente do engano, mas está dizendo para Eva que Deus está tolhindo Eva de saber algumas coisas que na verdade Eva quer saber. Você sabia, Eva, que se você comer você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai atingir um nível mais elevado a ponto de ser como Deus? Deus não quer que você atinja esse nível, Deus quer que você fique nesse nível baixo, mas se você comer, você vai atingir um nível superior, você vai alcançar um conhecimento mais amplo, você vai alcançar um nível mais sublime. Eva, opa, é isso que eu quero, é isso que eu estou em busca, eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero saber mais. Enfim, todas as religiões, e o diabo, como eu disse, por saber disso, ele usa as religiões para aprisionar os homens com mentiras acerca das respostas a essas perguntas. Mais uma vez eu digo, a Bíblia não tem uma ou algumas, a Bíblia tem todas as respostas. Se eu perguntar à Bíblia de onde eu vim, ela vai me responder. Se eu perguntar à Bíblia por que é que eu estou aqui, ela vai me responder. Se eu perguntar à Bíblia quem eu sou, ela vai me responder. Se eu perguntar para onde eu vou, ela também vai me responder. É claro que eu não vou trazer todas essas respostas agora aqui, de uma forma assim, mas a gente vai desenvolver o estudo da antropologia e nós vamos percebendo, à luz da Bíblia, como nós temos as respostas para essas perguntas, para cada uma delas. Chama a sua atenção para esse fato, de que é necessário conhecermos o homem, e aí não me refiro apenas ao gênero masculino, humanidade. Para quê? Para que nós não venhamos a cair em erros na abordagem da doutrina bíblica. Se nós não conhecermos o homem, existe muito erro acerca do homem, quem ele é, e já antecipei aqui as religiões, etc, etc, mas há muito erro dentro da igreja acerca do homem. Há muita heresia pregada nos púlpitos acerca do homem, que pode levar muitos a serem escravos do engano, caminhar por um caminho perigoso, extremamente perigoso. Então, é necessário compreendermos. Por quê? Porque a incompreensão da origem, propósito existencial e futuro do homem dificultará o nosso entendimento do propósito de Deus para com a humanidade. Nós não somos seres que fomos criados e abandonados nesse mundo, não é? E cada um vive a sua maneira, cada um faz do seu jeito, como quer, o que quer, sem consequências. Não, nós fomos colocados aqui, este ambiente foi preparado. Alguém preparou este ambiente que nós chamamos de lar, o planeta Terra. Alguém criou a nossa espécie, a humanidade, e nos colocou nesse ambiente que fora criado antes, para que nós nele habitássemos. Este que criou o ambiente e a criatura e nele colocou, tem um propósito e tem um destino também aguardando. Nós precisamos entender, porque se não entendermos, repito, cairemos em erros, teremos dificuldade para compreender o propósito de Deus. E você acha que o propósito de Deus para a humanidade está revelado aonde? Em que livro? Na palavra de Deus, na Bíblia. Aí está o texto que nós já apresentamos aí, lemos. Disse Deus, aqui está a origem, a origem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. A gente vai abordar mais, por exemplo, dentro das teorias humanistas sobre o homem, a que mais se destaca, que infelizmente até ganha espaço nas escolas, é ensinado como uma verdade absoluta, uma mera teoria, que a gente precisa entender as escalas de uma ciência. Começa com uma teoria, é a fase de testes, é a fase de observação, para depois então você ganhar confirmação e transformar aquela teoria, passar a chancelá-la como um fato verídico, como uma verdade absoluta. A tal da teoria da evolução morreu ali como teoria, mas ela é apresentada como verdade absoluta e inquestionável. Ora, é uma teoria, a teoria da evolução de Charles Darwin. Que é que apresenta tal teoria? Apresenta a origem do homem como tendo evoluído de espécies inferiores até chegar a ser o que hoje somos. Então nós temos ancestrais, segundo a teoria da evolução, como o macaco. O macaco, por sua vez, evoluiu de outros seres inferiores a ele, que por sua vez veio de seres inferiores, etc, etc, até chegarmos à origem aqui, que era, perdão, como a gente leu aqui, que eram pequenos seres que se moviam sobre as águas, moléculas que ali estavam, e foram evoluindo com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, até chegar ao ser humano. Bom, é uma teoria, e eu repito, infelizmente ensinada como verdade absoluta. Ora, se os macacos... Só uma pergunta, apenas um questionamento. Poderia trazer muitos, mas apenas um questionamento. Se de fato os macacos tivessem evoluído a ponto de se transformarem no Homo sapiens, Aí vai lá o Australopithecus, e aquela turma toda lá que, meu Deus, só de lembrar, aqueles bichinhos que apresentava na época de escola, que o Neandertal e por aí vai afora. Enfim, se o macaco tivesse evoluído a ponto de se transformar naqueles seres humanos, a questão que eu levanto é: por que ainda existe macaco? O que houve com os que ainda existem ainda? Não evoluíram também não? Não evoluíram? Não deveria continuar evoluindo, se transformaram também, seguir essa sequência, já que é uma sequência natural? Apenas um questionamento, mas não é o caso aqui. Enfim, é uma forma de tentar responder a pergunta acerca da origem do homem. E perceba a que ponto a humanidade chegou. Eles abraçam como verdade absoluta esta teoria, aceita, acha normal. Nós é que somos os fanáticos, nós é que somos irracionais. Acreditar num ser superior que criou o homem à sua imagem e semelhança, de uma forma majestática, soberana, sublime. E, rapaz, vocês acreditam nesse conto de fada? Inteligente é acreditar que a gente era macaco. Isso é inteligente. Você fala que acredita nisso, meu Deus, você é acima da média. Você deveria estar dando aula em Harvard. Você está sendo desperdiçado. Que mente brilhante, você acredita nisso. Não, agora você acredita que veio de Deus? Meu Deus, você ainda acredita em conto de fada, história da carochinha? É nesse nível que o debate é apresentado. Mas aqui está a resposta sobre a origem do homem. A nossa imagem, este plural, é nossa, pronunciado pelo Deus único, tem sido interpretado de diversas maneiras. Já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Na realidade, ele parece sugerir a ideia de uma deliberação especial do Criador no momento de criar o gênero humano. A Trindade reunida decide por criar um ser que reproduzisse, nós vamos ver a imagem e semelhança que isso venha a ser, mas nós temos aqui a reunião da Santíssima Trindade nesta decisão. Dentre todas as obras de Deus, somente a criação do ser humano é precedida
por essa referência a uma solene decisão divina. Que referência que eles fazem? Façamos o homem a nossa imagem. Porque quando a gente vem caminhando sobre os atos da criação, e nós vamos fazer isso já no próximo capítulo, mais detalhadamente, a gente percebe Deus criando todas as coisas a partir da sua ordem, da palavra, né? Do verbo, haja luz, e houve luz, haja separação entre as águas, e a terra seca apareça, e assim foi, haja luminares, surgiram, haja isso e aquilo. Mas quando chega o momento da criação do homem, não é o haja homem, surge o homem, apareça o homem. Não, há uma solenidade, há uma referência mais específica, há um envolvimento mais direto da Trindade Santa no momento da criação do homem. Nós vamos ver isso a partir do próximo capítulo, que aliás é o capítulo de número 1. Nós vamos ver isso aí a partir de agora, vamos detalhar melhor. Então abra aí o seu material na página 8. A origem do homem. Vamos lá. O ser humano, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus, teve uma origem especial. Se analisarmos o primeiro capítulo do Gênesis, o livro das origens, observamos que o Criador, ao fazer uso de sua divina inteligência e do seu poder absoluto, soberano, fez surgir um universo ex nihilo. O que é isso aí? Ex nihilo, está lá embaixo, no rodapé. Deixa eu ler. Ex nihilo é uma locução latina que significa tirado do nada. Ex nihilo, do nada. Referência à criação divina dos céus e da terra. Neste ato, o Todo-Poderoso, através de sua palavra, chamou à existência a vida e a essência, tudo quanto existe no universo. Então, ex nihilo, criado do nada. Ou seja, Deus criou céu, terra, mar, planeta, sol, lua, etc. Do nada, ex nihilo, simplesmente dando ordem, e a partir da sua palavra, se nós fôssemos dizer aqui de uma matéria-prima seria a palavra, mas não existe uma matéria-prima pré-existente, não há, então nós dizemos aí ex nihilo. A criação do universo e da terra, em tempos de um passado longínquo, olha que interessante, alguém chegou a acreditar que a Terra, planeta, era um imenso plano nas costas de um elefante, que por sua vez firmava-se nas costas de uma tartaruga gigantesca. Olha que coisa, hein? Os egípcios criam que o planeta era apoiado sob 5 colunas. Era um vislumbre das grandes perguntas: como tudo começou? E o que é o universo? Mas o Gênesis começa com a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a origem do universo, incluindo o pequeníssimo planeta Terra. Para que situemos o homem no plano divino da criação, vale a pena relembrar o que foi criado em cada dia. Primeiro, no dia primeiro, Deus criou a luz cósmica, fez separação entre a luz e as trevas, criou o dia e a noite. Ele disse: haja luz, e houve luz. Foi o sobrenatural Fiat Lux, palavra que significa haja luz, Fiat Lux, haja luz, que fez a primeira energia luminosa do universo. Segundo, no segundo dia, Deus fez uma expansão no meio das águas, provavelmente águas no estado gasoso acima e abaixo da expansão, e criou os céus. No terceiro dia, ele ajuntou as águas debaixo do céu num lugar e fez aparecer a porção seca, chamando-a de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares.
naquele mesmo dia da criação, o Senhor ordenou que a terra produzisse erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, que esteja nela sobre a terra. No quarto dia, o Senhor criou os luminares, para sinais e para tempos determinados. 2 grandes luminares, o sol para iluminar o dia, a lua para alumiar a noite, e fez também as estrelas. No quinto dia, o Criador determinou que as águas produzissem répteis e que as aves voassem no céu, fez também as grandes baleias a partir das águas. No sexto dia, o Criador determinou que a terra produzisse alma vivente, conforme sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Até aqui, resumimos, segundo a Bíblia, a origem do cosmos ou do universo, incluindo o pequenino planeta Terra. Sua criação foi a partir do nada, o que corrobora o texto de Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Perceba, está escrito assim em Hebreus: o que se vê não foi feito do que é aparente. O que se vê não foi feito de algo que se vê. Ele está usando aqui uma linguagem, né? A gente chamaria de um trocadilho, mas é um recurso literário para ficar mais bonito a expressão, mas trocando em miúdos, ele está dizendo que aquilo que nós vemos foi feito de algo que não é possível ver. Foi feito de algo que é invisível, do nada. Não sei se você percebeu, mas nos atos da criação, Deus foi criando, primeiro dia, as coisas celestes. No segundo dia, ele trabalha na terra. No terceiro dia, mais uma vez no céu. No quarto dia, mais uma vez na terra. No quinto dia, mais uma vez no céu. No sexto dia, mais uma vez na terra. Ele vai fazendo esse movimento de criação. Depois você pode observar, lendo com calma. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando Deus dá ordem agora para tudo aquilo que é vivo, ser vivo, para que venha a existir, por exemplo, o que vive na terra, Deus dá ordem à terra para que a terra produza as ervas que dê semente, as plantas, as árvores frutíferas e etc. Ninguém plantou, ninguém foi lá, fez buraco na terra e fez semente, não. As primeiras surgiram a partir da ordem de Deus e a terra fez brotar, fez nascer, gerou tudo aquilo que é da terra. Deus deu ordem às águas, para que as águas dessem origem aos seres vivos que habitam nas águas. Está aqui, ó. Nós lemos no quinto dia, o Criador determinou que as águas produzissem répteis e que as aves voassem no céu. Fez também as grandes baleias a partir das águas, dando ordem para as águas gerar os seres que vivem nas águas. E aí todos os seres aquáticos passaram a existir com a ordem de Deus para que as águas dessem origem. Quando chega o sexto dia, o Criador determinou que a terra produzisse alma vivente conforme a sua espécie. E aí a terra deu origem, nós falamos lá no terceiro dia, que veio a existir da terra, no terceiro a erva verde, as árvores, etc. Aqui no sexto, Deus está dando ordem para que surjam os seres vivos, animais, os gados, os répteis, besta fera. Então, a terra deu um jeito de fazer sair dela lá o cavalo, o gato, o cachorro, o porco. Se você pensar de animal aí, que vive na terra, Deus deu a ordem, a terra produziu. Parece loucura, não é? É, loucura mesmo. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. E assim,
Deus poderia, eu estou te mostrando isso, porque Deus poderia ter feito exatamente a mesma coisa conosco. Dar ordem à terra, nós não viemos da terra, não somos pó, é por isso que é dito, foi feito do pó. Poderia ter dado ordem e a gente simplesmente surgiria. Nasceríamos ali, a terra dava origem ao ser humano com a ordem de Deus e ponto final. Mas não foi assim. E aí, existe uma Bíblia de estudo com algumas notas que ela se popularizou, eu não vou citar aqui ela agora, mas muitos pregadores até utilizam ela, alguns de forma um pouco sensacionalista, né, que gosta de provocar aquele movimento no meio da massa quando prega, mas na verdade, esse teólogo que fez essas notas na Bíblia, ele faz essa análise da criação e ele realmente apresenta de uma forma conclusiva e até de forma que não tem como refutar o fato de que os seres terrestres, tudo aquilo que vive na terra, que foi criado a partir da ordem de Deus para que a terra produzisse, só pode viver estando no ambiente no qual ele foi originalmente criado, na terra. Por exemplo, se você pega um animal terrestre, um cavalo, um exemplo, e tentar fazê-lo viver no mar, ele não vive, ele é um animal terrestre, ele foi feito para viver na terra. E o contrário também é verdadeiro, como Deus deu ordem às águas para que desse origem aos animais aquáticos, se você tira um animal aquático do seu habitat, da sua origem, e tentar fazê-lo viver na terra, também não vive, porque saiu do seu habitat. Deus ordenou que ali fosse gerado, ali é a origem, então ele só continua vivendo enquanto estiver conectado à sua origem. Daí nós entendemos a diferença na criação do homem. Olhe para mim mais uma vez, eu disse, primeiro dia, Deus criou no céu, no segundo na terra, terceiro no céu, quarto na terra, quinto no céu, sexto na terra, e ainda no sexto, na hora de formar a última criatura, o homem, a Trindade se reúne e diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí faz o homem então a partir da terra, e ali está feito o homem, mas sem vida. E aí então o céu se move em direção ao homem, Deus sopra no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passa então a ser alma vivente. Olha, ele era um corpo feito do barro, do pó, da terra, o corpo. O Espírito, Deus vai soprar nele. O Espírito, nefesh em hebraico, pneuma em grego, soprou. E quando há esse encontro do Espírito com o corpo, é formado o que a Bíblia chama de alma vivente. Então, o terceiro elemento, a alma, que é a personalidade, a sede da personalidade, onde estão os sentimentos, a vontade, o pensamento. O homem em si é formado, então, irmãos, desse encontro do céu com a terra. De maneira que o homem, ele foi criado para habitar nessa terra, mas o tempo todo conectado com o Deus do céu. Ele é um ser da terra, mas ele deve viver na terra conectado com o céu. Por quê? Porque ele tem algo que os outros seres não têm. O fôlego que foi soprado por Deus, o espírito que foi soprado por Deus, a alma, a parte espiritual. Os animais não têm essa composição, árvores não têm essa composição, os seres aquáticos não têm essa composição. Somente o ser humano. Então, para que ele viva, ele não pode sair da sua origem. Quando o homem rompe com a origem, ele entra no processo de morte. A restauração do homem é justamente o retorno à origem. Estou falando isso aqui porque a gente sempre nós vamos andar em antropologia, o tempo todo palmilhando o caminho que responde às perguntas: de onde vim? Por que estou aqui? Quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui, para onde eu vou. Tudo gira em torno dessas verdades. Eu estou aqui, a gente está trabalhando a origem, que é o homem.
O homem é um ser terreno, mas não composto apenas de elementos terrenos. Ele recebeu. Você sabe que quando a gente sopra, eu acabei de fazer aqui, a gente faz isso o tempo todo de forma até involuntária. Ninguém é capaz de me responder aqui quantas vezes durante o dia de hoje você inspirou e expirou. A respiração é algo tão normal que a gente não se dá conta. Se parar de fazer, morre. A gente faz o tempo todo, até dormindo. Se parar de fazer até dormindo, morre. Então você insufla ar nos seus pulmões através da inspiração e expele. Sopra. Quando eu sopro, eu coloco para fora algo que está dentro de mim. Está aqui dentro. E eu coloco para fora. Então quando Deus sopra, algo está saindo de Deus. Mas está entrando no homem. Pelas narinas. Então algo divino está entrando no ser humano. Então o ser humano não é como os animais. Os animais só têm terreno. Terra produz os animais terrestres, produziu. Águas produz os animais aquáticos, produziu. Quando é o homem, ele é formado da terra. Mas algo divino foi soprado dentro dele. Então ele, não estou dizendo com isso que nós somos divinos, não. Você vai entender melhor, não somos divinos. Não estou tratando aqui de divinização do ser humano, não é isso. Mas Deus, foi da vontade de Deus fazer um ser que dentro deste ser pudesse habitar uma partícula divina, aonde Deus pudesse morar, aonde Deus pudesse residir. Deus desejou que parte dele viesse morar dentro de nós e ter contato conosco. É por isso que o espírito humano é o canal dentro de cada um de nós, aonde nós podemos ter contato com Deus. O pecado vem e mata o espírito humano. Já falamos sobre isso aqui. E aí o Espírito Santo, ele começa a obra da regeneração, vivificando o espírito humano que estava morto pelo pecado. Esse espírito ganhou vida quando Deus soprou sobre ele o espírito de vida e o homem se tornou alma vivente. Ali está a origem. Vamos ver aqui um pouco mais. O verbo yatsar, porque existe o verbo bara, nós já falamos sobre ele. Bara é o verbo que é utilizado quando se trata de criar a partir do nada. Criou Deus os céus e a terra. O verbo que é usado é o verbo bara, o bará, Bereshit, bara, Elohim, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala do homem, diz ali, façamos um homem, façamos. E Deus foi dando forma. O verbo que é usado ali é o verbo yatsar. Esse verbo sugere o trabalho de um artesão moldando a sua obra em barro. Não é o criar do nada, é o da forma. É modelar. É um envolvimento diferente de Deus na criação do homem. Por isso que o homem é chamado de coroa da criação. É a obra-prima da criação de Deus. Houve um envolvimento especial de Deus na criação do homem. Além do sopro, a modelação, a forma. Nós precisamos perceber isso aqui. Deus se envolveu pessoalmente na criação do homem. Enquanto modelava o corpo humano do barro e após soprou em suas narinas o fôlego de vida. O sopro divino descrevia a forma como o Senhor infundiu o Espírito no ser humano, o que deu ao homem a capacidade intelectual, os animais não têm, moral, relacional, espiritual. Tudo isso daqui nós herdamos na criação por causa do envolvimento direto de Deus e do sopro de Deus. Por isso que o animal não tem intelecto, moral. Ele pode ser ali, como é que é o termo que se usa para domesticar? Não é domesticar não, adestrar, ensinar, porque você vai tentando ali lapidar os instintos, porque ele age por instinto,
e você vai lá, tem esse pessoal que trabalha com adestramento, ensina o animal a responder, mas ele não faz aquilo ali por raciocínio, por intelecto, é por instinto. Ele não tem capacidade moral, relacional, espiritual. Isso é uma prerrogativa exclusiva do homem, do ser humano. Deus escolheu fazer assim, dessa forma. Diferentemente de todo o restante da criação, onde Deus simplesmente utilizara o termo haja com o homem, o Senhor demonstra profunda consideração e planejamento, não é? O Elohim emprega a frase façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa expressão aqui, ela é interessante também, essa expressão aqui, ó, conforme a nossa semelhança, porque dá a ideia, quando a gente destrincha a palavra conforme, dá a ideia de conforma, sendo colocada em uma forma, para que ganhe uma forma. Quando você coloca um bolo, vai fazer um bolo, você coloca o bolo numa forma redonda e leva aquela forma redonda ao forno. Quando tira, o bolo sai quadrado, em formato de estrela, sai em forma de quê? Redondo, né? Se você quer o bolo quadrado, aí a forma é quadrada. E aí vai a forma que você quer para dar forma àquilo que você está ali produzindo. Então Deus tinha uma forma. A forma de Deus é essa aqui, ó, a nossa semelhança. Façamos o homem. Com que forma? Conforme a nossa semelhança. Então o desejo de Deus, quando fez o homem, era formar alguém nos moldes dele, no padrão dele. É por isso que Paulo nos orienta: não vos conformeis com o... Ele está dizendo, não entre na forma do mundo. O mundo tem uma forma. Quem entra na forma do mundo fica conforme o mundo. Você não pode entrar na forma do mundo e ficar conforme o mundo. Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Você precisa ter a forma de Deus. Você precisa ser conforme a semelhança de Deus. E como é que eu faço isso? Se eu perdi a forma original com o pecado, você precisa voltar à origem. Voltar à origem. A palavra grega que nós usamos para novo nascimento, a palavra grega, regeneração. Essa palavra aparece poucas vezes na Bíblia, a palavra regeneração. Mas quando ela aparece, o termo grego que é empregado é o termo palingenesia. Palingenesia. São duas palavras gregas, a palavra palin e a palavra gnésia. Gnésia é o mesmo radical que Gênese ou Gênese. A gente está estudando aqui o livro do Gênese. Quando a gente fala em Gênesis, nós estamos falando em origem, estamos falando em começo. Quando eu uso a expressão palim, palim significa de novo, novamente, outra vez. Então, palingenesia, de novo, começo, de novo, origem, outra vez, o começo. Nascer de novo, regeneração, significa voltar ao começo, voltar à origem, voltar lá no princípio. O pecado vem nos afastando. A proposta de Deus em Cristo é nos levar de volta à origem. O pecado nos lançou para fora da presença de Deus. A regeneração nos traz de volta. Então, irmãos, avançar na vida espiritual significa o retorno às origens. Para onde? Como é que eu sei como eu devo avançar espiritualmente? Se avançar espiritualmente significa voltar ao início. Pense aqui comigo nessa noite. Você já está aí no 5º livro, você já estava começando a aprender a teologizar.
pensar, refletir teologicamente. Você sabe que você descobre as coisas fazendo as perguntas certas. Nós aprendemos. A Bíblia é o livro de respostas. Para você extrair o máximo da Bíblia, você tem que aprender a fazer pergunta. A Bíblia é o livro das respostas. Como é que eu aprendo? Você tem que aprender a fazer as perguntas. Então eu estou perguntando aqui. Quem quer crescer espiritualmente? Responda aí, quem quer? Quem de vocês quer crescer espiritualmente? Quem deseja avançar espiritualmente? Todos nós. Evoluir espiritualmente, todos nós. E eu estou dizendo aqui para você que avançar espiritualmente significa voltar à origem, voltar ao começo. Então, se eu desejo, se você deseja, se nós desejamos avançar espiritualmente, progredir, evoluir espiritualmente, nós precisamos conhecer o quê? A origem. Origem. Quantos crentes, fascinados por entender o Apocalipse? Quase ninguém quer saber do Gênesis. Todo mundo quer saber, e vem cair o Armagedon, e aquelas duas bestas lá, quem é aquelas? E aquelas duas testemunhas que a Bíblia não fala o nome? Fala para mim o nome, pastor. E vem cair aquela parte lá que os relâmpagos, trovão fala, e Deus manda João não escrever. O que foi que falou? É isso que os crentes querem saber. E a origem? E a origem? A gente precisa descobrir a nossa origem. É lá que nós evoluímos, é lá que nós avançamos, é lá que nós progredimos. Não é sabendo sobre eventos assim, que ninguém sabe, nós precisamos saber sobre a nossa origem. O quão distante nós estamos dela e o que precisamos fazer para nos aproximar o máximo possível dela, da origem. Então Deus estabelece um padrão moral altíssimo para o ser humano, padrão referenciado e assemelhado ao próprio Deus. Isso foi a origem. Deus criou um ser para reproduzir o seu elevadíssimo padrão moral, o seu elevadíssimo padrão espiritual. Deus criou o homem para que o homem na terra o representasse, para que o homem na terra fosse esse referencial de Deus. Então nós precisamos saber que padrão é esse, que modelo é esse, não é? Que nível é esse que nós tínhamos na origem. Agora havia chegado o momento ápice de toda a obra criadora. Tudo que foi criado anteriormente era destinado a comportar, estou falando aqui na criação, os 6 dias. Foi criado o céu, terra, separação, águas, seres, as aves, as árvores, as plantas. Agora chegou o momento ápice de toda a obra criadora. Tudo que foi criado anteriormente era destinado a comportar, sustentar e manter a vida da joia, da obra-prima da natureza, da criação de Deus. Falando do homem, não é? Adão era um único ser em que Deus utilizou a sua própria imagem, uma criatura feita para refletir a sua glória. A visão tradicional da criação está associada com a imagem de Deus no homem, representando a sua moral, ética, bem como a habilidade intelectual que o homem recebeu do Criador. Vou parar aqui no domínio e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais aqui. Adão é o único ser em que Deus utilizou a sua própria imagem, uma criatura feita para refletir a glória de Deus. Vamos voltar aqui na página 9. Eu tinha lido aí os 6 dias. Até aqui resumimos, etc. Ali também li o Hebreus 11:3. Ao contrário do que dizem os cientistas materialistas, em sua presunção e vanglória, o mundo e o homem não surgiram do acaso. Como lemos em Atos 17, 24 a 26, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas, e que de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Diz ainda a palavra de Deus, lá no Salmo 33, os versos 6 a 9, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Falando de toda a criação, naturalmente, à exceção do homem, que teve aí a participação especial. Continuando nossa observação acerca do relato da criação, verificaremos que a criação do homem foi diferenciada da de todos os outros seres e elementos da natureza. Ele não foi feito a partir do nada, mas a partir das substâncias já existentes, como frisamos a seguir, e de um modo distinto da criação dos outros seres e das outras coisas. A criação do homem, ainda no dia 6º da criação, Deus disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E, o que diz aí? Pegar aqui o domínio, ó. Vamos começar a falar de propósito existencial. Está aqui, propósito para o qual o homem foi criado. A origem. Qual a origem do homem? O homem veio da terra e de Deus. É um ser composto, não apenas do elemento terreno, mas também divino. Céu e terra se unindo para criar esta criatura especial, que o diabo quer desprezar, quer destruir, quer macular a imagem de Deus, quer transformar o homem aí em aberração, né? Levando ele aos níveis mais baixos. Por quê? Justamente pela inveja de saber que o homem foi criado de uma forma solene, sublime, o próprio Deus envolvendo. Nós não temos sequer acerca dos anjos informação de que tenha havido tanta solenidade. Acredita-se que os anjos também foram criados fiat lux, a partir do ex nihilo, a partir do nada, simplesmente com a ordem de Deus, porque disse aqui, ó, nós acabamos de ler, né? Deus criou os céus e os exércitos dos céus. Entendemos aqui falar dos seres angelicais, a partir da sua voz. O ser humano é diferente. A gente tem que entender isso. E por essa razão, atrai, por parte também do diabo, uma fúria muito maior. Porque o homem teve essa atenção especial de Deus. Mesmo depois da queda, do erro, do fracasso, Deus não pegou o homem e jogou fora. Criou um plano para redimi-lo. Irmãos, e pensa nisso. E neste plano envolve a morte do seu próprio filho, para trazer de volta o homem para ele. Olha bem, irmãos. Olha a origem. Deus não fez isso para resgatar 1/3 dos anjos que seguiram o diabo. Agora eu vou enviar meu filho para morrer e resgatar 1/3 dos anjos. Já pensou nisso? Poxa, Deus não entregou o filho dele para resgatar anjos que pecaram, mas enviou o filho dele para resgatar homens que pecaram? Sim. Sim. Por quê? Olha, eu te aconselho a se manter fiel para chegar no céu e perguntar para Deus, que eu também quero saber por quê. Vimos aqui, ó, Davi perguntou: que é o homem? Para que o Senhor o estime tanto, para que o Senhor o traga em seu coração. Jó perguntou: o que é o homem? Esse ser insignificante e irrelevante, por que o Senhor o ama tanto? Até agora não tem a resposta. A gente está aqui querendo saber também: que é o homem?
para que Deus o estime de uma forma tão tremenda. Olha aqui o propósito para o qual Deus criou o homem. Antes de colocar o homem, Deus preparou todo o ambiente, criou a terra. Depois coloca o homem e dá ao homem a seguinte ordem: domina sobre tudo. Olha aí, ó. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai. Continua aqui propósito, ó. Isso aqui é propósito também, ó. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, tá? Mais uma vez repetindo, dominai sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem para que ele exercesse domínio sobre toda a criação, frutificasse, multiplicasse, povoasse a terra e dominasse sobre tudo. Vou voltar já a falar desse assunto, mas vamos concluir aqui a leitura. Quantos outros seres foram criados sob o impacto do fiat, faças? O fiat de Deus. O homem teve criação de modo bem diferente. Deus, hebraico Elohim, expressão plural de El, concretizou o seu projeto para criar um ser especial, de forma especial, nos atos da criação. Assim, ele, em conjunto com os outros componentes de sua unidade, que se consubstanciam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo solene e majestático disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi o coroamento da criação de Deus. Assim, os céus, a terra, todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Criara e fizera. Criação, as coisas a partir do nada. Fizera é aquele outro verbo, né? Yatzar, formar, da forma. Então Deus descansou, isto é, terminou a sua obra, a criação de todas as coisas. Antes ainda de eu falar um pouquinho mais sobre o domínio, como é que você responderia essa pergunta aí? Qual a principal diferença na criação do homem em relação a todo o resto da criação? Deixa eu voltar aqui. Como é que você responderia aí? Qual a principal diferença? Qual que você destacaria em relação a todo o resto da criação? O homem é o único que tem parte terrestre e a celeste. Esse envolvimento, né? Céu e terra. Essa Conexão. Envolvimento direto da divindade. Não foi feito a partir do nada. Teve uma matéria-prima já existente e próprio Deus se encarregou de soprar e lhe dar vida. Você pode dar, estou aqui falando assim, mas quero que você escreva aí, daquilo tudo que a gente falou. Ficou evidente, ficou claro que o homem foi diferente. Não foi como todo o resto da criação. Todo o resto foi sob o impacto do fiat. Faça-se, haja, apareça. Mas quando chegou o homem, não, calma aí, agora vamos nos reunir aqui, vamos moldar, vamos dar forma, vamos soprar nosso espírito, insuflar parte da nossa essência dentro dele, etc. Então, o homem foi diferente. Tem esses pontos aí que nós estamos destacando, o que diz respeito à origem. Falando de propósito, domine sobre tudo. Como o homem era o representante de Deus, e Deus é o grande dominador de todo o universo, Deus domina sobre tudo, irmãos. Sobre tudo. Até sobre o seu arqui-inimigo. Até sobre o seu adversário, Satanás. Deus tem domínio sobre ele. De dar limites, permissões. Aqui não, aqui sim. Nesse sim condicional, sim mais, até aqui. Até sobre o inimigo, Deus
tem domínio sobre tudo. Criou o planeta, colocou o homem, sua imagem no homem, e deu ao homem a responsabilidade de exercer na terra aquilo que Deus exerce sobre todo o universo. Domine sobre tudo. Então Deus deu ao homem a capacidade de dominar os seres aquáticos, terrestres, as aves. Domine sobre tudo, sobre as plantas, está tudo sob o seu domínio. Então, antes do pecado, Adão literalmente dominava sobre os seres aquáticos, irmãos. Eu ouso dizer aqui que quando nós temos entre nós na terra a presença do segundo Adão, quem é o segundo Adão? Qual é o nome dele? Quem é o segundo Adão? Jesus, Cristo, segundo Adão. Nós já lemos várias vezes, nunca esqueça disso. Primeiro Adão falhou, Deus enviou o segundo Adão, que é Cristo. O segundo Adão, a vida terrestre de Cristo, revela o que deveria ter sido a vida do primeiro Adão. Era aquela comunhão que Deus queria, era aquela intimidade, era aquele relacionamento, era aquele poder manifesto também sobre tudo. Um dia, as forças da natureza quiseram se levantar contra Cristo e o barco que ele estava. O que ele fez? Exerceu o domínio. Vento, acalma. Mar, aquieta. E o que aconteceu? Acalmou. Adão tinha essa prerrogativa. Deus tinha dado ao primeiro Adão este direito legal, essa legitimidade. Deus deu a Adão a legitimidade, domine. Estou te dando aí a carta branca, você dá ordem e vai acontecer. Então, estou dizendo aqui, o que nós vimos na vida terrestre do segundo Adão era o propósito de Deus que acontecesse na vida do primeiro. E antes do pecado acontecer, naturalmente muito disso ocorreu, mas não está registrado na Bíblia. Mas Adão, por exemplo, ele deu nome a todos os animais. Deus deu ordem a que Adão colocasse o nome em todos os animais, e Adão foi lá colocar. Não teve que sair correndo do leão. Meu Deus, o leão, o nome dele é leão, e correndo. Ele dominava sobre todos os animais. Os animais aquáticos. Como é que o Adão foi naquelas profundidades lá onde estão os animais aquáticos? Será quantos minutos Adão era capaz de ficar embaixo d'água, hein? Eu estou aqui só especulando, hein? Estou só especulando. Mas, irmão, eu estou falando que todas as potencialidades humanas, estamos vivendo a época de Jogos Olímpicos, né? Que é lá para ver quem é o mais rápido, o mais forte, o mais hábil, o mais isso, mais aquilo. Junta essa turma toda lá, não dava o Adão. Não dava o Adão. Adão era o mais tudo, em todas as coisas. Estava tudo nele. Essas potencialidades que existem nos homens, isso tudo vem da genética da matriz Adão. Só que em escalas menores. No Adão original, o primeiro, tudo isso estava lá. O mais rápido, o que nada melhor, o que corre mais, a maior resistência, sei lá o que, sei mais o que, estava tudo nele. Deus deu a ele a capacidade de tudo isso, para dominar sobre tudo. A expressão "e domine" revela o controle do homem como regente de Deus na terra. Deus deu esta capacidade ao homem de dominar e sujeitar a terra e tudo o que nela há. Mas devemos aceitar esta tarefa com muita responsabilidade. Você vê, irmãos, tudo que temos aqui, nesse ambiente aqui, algumas coisas até um pouco antigas, ultrapassadas, está tudo misturado aqui, o moderno. Tem data show, tem notebook, tem celular, tem algumas coisas mais antigas, mas de tudo que você pensar que tem aqui dentro desse espaço, passando pelas roupas que nós vestimos, um óculos que alguém está usando, um sapato, a cadeira, o banco onde está sentado, tudo, foi extraído da natureza.
de uma forma ou de outra, foi extraído da natureza. A madeira, foram lá no Vale do Silício, aquela região riquíssima em outros componentes, aí fizeram de lá o celular e tal. Foi tudo extraído. Aqui não foi nada do nada, não. Deus criou do nada. Deus é o único que cria do nada. O homem transforma. Pega uma coisa daqui, dali, de lá, mistura, mexe, um elemento e tal. Então, tudo que tem aqui, que você imaginar. Você for numa cidade aí mais moderna que você pensar, nos arranha-céu, tecnologia, uma Tóquio da vida, tudo ali foi extraído da natureza. O homem precisou avançar por milhares e milhares de anos para alcançar capacidade intelectual, para saber o que fazer com esses elementos da natureza e transformá-los em tudo isso que nós utilizamos. Tudo isso aí estava em Adão. Eu soaria profano aqui se falar que o Adão, se quisesse, ele poderia usar iPhone naquela época. Mas ia ligar para quem, né? Só se fosse para Eva, né? Aliás, que a gente nem usa o telefone para ligar para ninguém. Quem é que usa o telefone para ligar para alguém? Nem liga, né? É o que menos se faz com o telefone. Mas a título aqui de exemplo, estava tudo ali na natureza. E o Adão poderia, tendo a sua capacidade, exercendo domínio sobre tudo, fazer. Então, o que o homem hoje se gaba de conseguir fazer, na verdade, está fazendo isso tarde demais. E por que é que demorou? Porque perdeu muito dessa capacidade por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, já li alguns teólogos dizendo, não sei te dizer, vou ser franco aqui, sincero, não sou capaz de te dizer com base em que eles chegaram a esses números que eu vou passar, aonde que eles conseguiram os dados e de onde eles extraíram e como eles mesclaram para chegar a essa informação, mas enfim, muitos deles dizem que as pessoas que hoje em dia são chamadas de intelectuais ou gênios, pessoas que têm o QI, o quociente de inteligência elevadíssimo, como passaram aqui pelo nosso planeta, um Albert Einstein da vida, um QI elevadíssimo, segundo esses estudos, eles atingiram QIs, capacidade, de quociente de inteligência e de usar a sua inteligência de uma forma muito elevada, porque eles foram capazes de utilizar 10 a 12% da inteligência que está depositada no homem. Os homens mais que estão ali na média, a grande maioria, os bilhões que habitam o planeta Terra, que estão na média, eles usam aí entre 7 a 9 da sua capacidade intelectual. E tem aqueles que estão bem abaixo da média e usam bem menos. Mas os que estão na média usam isso aí. Agora imagina um Adão usando 100%. Imagina um Adão usando 100%. O pecado é que deteriorou tudo isso. Então o homem hoje se gaba de conseguir atingir o 12, o 11. Ele tem um QI elevado, é uma sumidade inteligente demais. Chegou nos 12, nos 11%, 12%. O Adão tinha o 100%. O pecado é que foi roubando isso dele. O pecado veio produzindo esse estrago. A gente vai falar mais depois sobre queda, há um capítulo só para isso, mas o pecado roubou a capacidade de domínio. Cabe ao homem cuidar da criação divina, preservando, administrando tudo sabiamente. Deus deu essa ordem, mas o homem, pelo pecado, perdeu. E hoje, olha que interessante, um homem, por exemplo, que foi criado para dominar sobre tudo. Aí hoje um homem, por exemplo, é dominado, é viciado em maconha. Maconha é o quê? O que é a maconha? Uma planta. O camarada é dominado por uma planta. Devia dominar sobre tudo. Hoje ele é dominado por uma planta. O que é dominado pelo álcool, da mesma forma. O álcool é extraído aí, sei lá o que, a cevada, não sei mais o que, papapá, ppp, é a mesma coisa. Dominado por isso. Faz atrocidade. Se pensar nas drogas, mesmo as sintéticas, são isso aí, o ópio, a cocaína. Cocaína é o que? É plantação, planta também. O homem é dominado por isso daí. Olha o que o pecado faz.
Aquilo sobre que o homem devia dominar, ele passa a ser dominado. E aí se transforma, né, nisso daí que nós temos hoje. Homens dominados pelo pecado, que é justamente o fato de ter perdido a condição de dominar sobre aquilo que Deus o estabeleceu. Vamos falar um pouquinho mais aí no capítulo 2, hoje nós vamos avançar ainda um pouquinho, vamos falar um pouco mais sobre imagem e semelhança. Daí na semana que vem, aí se nós vamos passar aqui um bom tempo no capítulo 3, que é para falar da natureza humana, destrinchar bem aí a tricotomia, espírito, alma, corpo, falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas vamos debruçar mais sobre a questão de imagem de Deus no homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo fazer na primeira pessoa do imperativo no plural denota que o Criador não estava sozinho na criação do homem. A compreensão humana não alcança a grandeza daquele momento único e singular, totalmente distinto de todo o processo criador dos demais seres. Apesar disso, pode-se entender que, num ponto do planeta, no Oriente, no Jardim do Éden, o Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, se reuniram solenemente para fazer surgir o novo ser que haveria de revolucionar toda a criação. Por um momento, de modo positivo, por muitos séculos, de modo negativo. Mas, de qualquer forma, ali estava a reunião solene da Trindade, para criar o homem à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26 a 30, encontramos o homem feito à imagem de Deus. Primeiro, um ser espiritual, apto para a imortalidade. Segundo, um ser moral, que tem a semelhança de Deus. Aqui falamos de caráter, né? A natureza moral. Terceiro, um ser intelectual, com a capacidade de razão e de governo. Então veja bem, o primeiro, ser espiritual, capacidade de relacionamento com Deus e viver eternamente, imortalidade. Segundo, um ser moral, aí tem a ver com a alma, as qualidades morais da alma, santidade, bondade, benignidade, reproduzindo o padrão ético e moral de Deus. Em terceiro, um ser intelectual, com capacidade de exercer o propósito para o qual Deus o estabeleceu, domínio, governo sobre todas as coisas. Então, acima, na verdade, a página anterior, vemos a interpretação do que é ser imagem e semelhança de Deus, encontrado no famoso comentário bíblico Bacon, que foi publicado no Brasil pela CPAD. O homem foi feito para ser dominador da natureza, e não poderia ser de modo diferente. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser governante dessa pequena parte do universo, para dominar sobre as criaturas viventes criadas antes dele. O salmista Davi disse que Deus fez o homem pouco menor que os anjos e lhe deu, no início, domínio sobre toda a criação. Esse era o plano original de Deus para com o ser humano. Ser representante de Deus, com autoridade sobre toda a criação. Como veremos adiante, esse plano foi prejudicado pela queda, transtornando assim todo o universo. Então, o pecado foi o responsável por quebrar o propósito original. E para retornarmos à origem, temos que quebrar o pacto com o pecado. O pecado rompeu o elo com a origem. Quando nós rompemos o elo com o pecado, nós retornamos à origem. O pecado é esse rompedor da ponte que nos liga a Deus. Nós precisamos abandonar o pecado e voltarmos para Cristo, que é aquele que nos conecta de volta ao Pai, nos leva de volta a Deus. Então, o pecado foi o responsável por todo esse transtorno. O homem é a imagem de Deus. Diante da grandeza e da nobreza originais, tá? Sempre lembrando dessa
palavra aí importante, original. Diante da grandeza e da nobreza originais conferidas ao ser humano, o que viria a significar o homem à imagem de Deus? A resposta a essa questão não são completas. Há quem diga que a imagem de Deus no homem seria física, ou que essa imagem seria a postura reta ou vertical do esqueleto humano. Não se deve sequer ocupar espaço e tempo com esse argumento, pois sendo Deus espírito, não projetaria imagem física no homem. As questões sobre a imagem de Deus no homem têm suscitado muitas discussões, desde que os teólogos começaram a se debruçar sobre o estudo acerca da criação e, em especial, do ser humano. Nós falamos bastante sobre isso aqui, não é? Fizemos até aquela apresentação de um argumento de um certo teólogo que foi lá na criação do corpo de Cristo, antes da fundação do mundo, corpo esse que seria utilizado na encarnação. Isso aqui é uma hipótese, tá? E que então o homem foi criado àquela imagem do protótipo do corpo de Cristo. Enfim, isso é uma suposição. Não tem problema que alguém acredite nisso, mas a Bíblia não vai nos dizer de forma transparente, cristalina, o que seria essa imagem de Deus impressa no homem no ato da criação. A maioria acredita, como nós vamos ver aqui, a maioria dos teólogos, desde os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Está aí, ó. Os pais da igreja são aqueles teólogos e pensadores cristãos que viveram nos 6 primeiros séculos da era cristã. Então, os teólogos lá do início da igreja, eles são chamados dos pais da igreja, a era da patrística. Os chamados pais da igreja entendiam que a imagem de Deus no homem seria o conjunto de características morais e espirituais que levam o homem a ser santo. Mas houve quem entendesse que tais características também seriam corporais. Vamos aqui a alguns famosos pais da igreja. Irineu, Tertuliano, faziam distinção entre imagem e semelhança, considerando a primeira como os aspectos corporais e a segunda como as características espirituais. Outros 2 famosos pais da igreja, Orígenes e Clemente de Alexandria, discordavam dessa afirmação. Antes, diziam que a imagem se referia às características próprias do ser humano, enquanto a semelhança dizia respeito às qualidades provindas de Deus, não inerentes ao ser humano. Já Pelágio via na imagem somente a capacidade de raciocínio que o homem desenvolvia, podendo valer-se do livre-arbítrio. Então, observe bem, eu mostrei aqui para vocês, pelo menos, 5 pais da igreja, olha, respeitadíssimos, ainda que alguns aqui nunca tenham ouvido falar, mas quem se aprofunda no estudo teológico, vai estudar obras de Irineu, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Pelágio, e observe que já lá havia discordância entre eles, normal. Um acreditar de uma forma, outro de outra, em pontos em que a Bíblia não define, em que a Bíblia não encerra o assunto e dá essa certa margem para que nós possamos tirar as nossas conclusões. Então, havia aqui essas discordâncias acerca do que vem de fato a ser imagem e semelhança. Vamos ver ainda aqui outros teólogos aí agora mais recentes, o que eles têm a dizer. Imagem conforme semelhança, discussão teológica sobre o significado da imagem de Deus não tem um consenso efetivo, há divergências entre os teólogos. De início, no Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo seguinte lemos: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Notemos que o texto bíblico de Gênesis 1:27 não repete a expressão imagem conforme a semelhança. Parece-nos razoável entender que o ponto central ou ideia-chave do relato bíblico é o registro do que o homem, o ser humano, foi feito à imagem. A passagem deixa claro que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Com essa expressão, entendemos que o Gênesis demonstra qual é a natureza original do homem. Ele foi criado à imagem de Deus.
A semelhança tem aí um caráter explicativo, indicando a conformidade pela qual aquela imagem de Deus foi impressa no ser criado, ou expressa o modo ou o modelo daquela imagem. Talvez não haja necessidade de se buscar significados mais complexos para cada uma dessas expressões. Bom, eu já falei aqui, alguém deve se lembrar, outros talvez não, mas para que todos nós não nos esqueçamos, qual foi a duração aí do intervalo entre a criação do homem e a criação da mulher? Quanto tempo durou aí entre a criação de um e do outro? Eu já falei isso aqui. Um dia. Então, tem quem lembre, né? Foram criados, na verdade, no mesmo dia, tá? Deus viu que o homem não ia aguentar mais do que nem aguentar passar uma noite sozinho. Criou Adão de manhã, à tarde ele já estava borocochô. Aí deu, vou aproveitar, daqui a pouco ele vai tirar o cochilo. Já vou tirar logo a costela dele, já vou fazer logo a mulher. Não é bom que o homem fique só. Porque estava acontecendo algo interessante. O Adão estava com 100% da sua capacidade intelectual, estava fervendo lá. O Adão, Deus deu ordem a ele, coloca o nome nos animais. E o Adão saiu fazendo o trabalho dele. E no meio do trabalho, ele observou. Bom, peraí, o cavalo tem a égua. Aí foi lá, o elefante tem qual é o feminino de elefante? Elefanta ou elefoa? Vai cair na prova, hein? O girafa macho tinha lá a girafa fêmea. Aí o Adão parou e pensou, peraí, tem um negócio faltando aí. Tem alguma coisa que está faltando aí. Isso está na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando aqui não, isso está na Bíblia, tá? Se quiser que eu mostro, tá aí. Aí Deus resolveu então dar a Adão também a companheira, que foi Eva, no mesmo dia. E aí a Bíblia vai falar que Deus os criou à sua imagem. Então, tanto o homem quanto a mulher, tanto Adão quanto Eva, foram criados à imagem de Deus, refletindo a imagem de Deus. Porém, com o pecado, olha o que aconteceu. A imagem de Deus presente nos homens, o homem e mulher, só no primeiro casal, eu pluralizei aqui, mas seria no homem e na mulher. E claro, os homens e mulheres depois, foi desfigurado pelo pecado. Mas por meio da fé em Cristo e da submissão à obra do Espírito Santo, os cristãos podem ter a natureza divina renovada dentro de si. Então é esse processo de retorno à origem. O pecado removeu. Vocês querem ver uma coisa? Pega a sua Bíblia aí, vamos lá no livro do Gênesis, bem lá no começo. Capítulo 2, vamos começar no capítulo 2. Só para você ter uma ideia, aqui no versículos 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Então deu Adão aí, foi trazendo a ele, Adão ia dando os nomes. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Você vê que nem nisso Deus interferiu. Deus disse, irmão, Deus não é aquele que dá a ordem e depois volta atrás e refaz, não. Você vai dominar? Você vai dominar. Quem vai dar o nome? Você. O que você falar, está falado. Coloquei você, é você. Traz aqui o animal, qual é o nome disso daí? Deus não fica daquele dando palpite. Ele se fosse eu dava outro nome. Mas vai. Não, o que ele chamou era aquilo ali mesmo. Está escrito aí, como ele foi dando, assim foi. E Adão pôs os nomes em todo gado, 20.
as aves dos céus, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Adão foi percebendo isso aí, ó. Ele foi dando nome, mas para ele não se achava. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, ele se adormeceu, tomou das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, ó o verbo yatsá, formou, deu forma, uma mulher e trouxe-a a Adão. Lembra que ele vinha trazendo os animais para Adão colocar o nome? Agora Deus está trazendo a mulher. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e mulher, e não se envergonhavam. O que eu quero ler com vocês agora, na verdade, está no capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, no mesmo dia, e os abençoou. Chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Mesmo dia, tá aí, né? Mesmo dia. Versículo 3. Aliás, eu quero destacar, na verdade, aqui no versículo 1, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Como é que diz aí? A sua semelhança, conforme, e chamou seu nome Sete. Então olhe bem, Deus criou o homem, à imagem de Deus. E aí a gente tem que pensar então nessas características morais e espirituais que Deus colocou no homem, no ato da criação. Quando o pecado entrou, aqui ó, a imagem de Deus foi desfigurada pelo pecado. E quando Adão vai ter filhos, Adão vai gerar conforme a sua imagem, desfigurada pelo pecado. É aí que vem, nós vamos trabalhar esse assunto ainda, em antropologia bem pouco, mas o próximo livro, Hamartiologia, Doutrina do Pecado, nós vamos estudar a questão do pecado original, tratar do pecado na sua origem na humanidade, e desse pecado sendo transmitido já no nascimento. Adão já gera a sua imagem, e o Sete vai gerar a sua imagem, a sua imagem, e assim vai. O único que rompe esse elo de homem sendo gerado à imagem caída é Jesus. Por quê? Porque Jesus não recebe a semente de Adão. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, a semente é divina. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a unção do Altíssimo, a virtude te encobrirá, e você vai dar a luz. Aí está o segundo Adão, porque igual o primeiro não traz o pecado, igual o primeiro traz a imagem perfeita de Deus, traz a imagem de Deus moral, espiritual, enfim, igual o primeiro, sem pecado. Aí é que está, a gente já falou, a gente vai ainda entrar nesses assuntos, também quando tratarmos da soteriologia, doutrina da salvação, essa questão do estar no primeiro Adão e do estar no segundo Adão. Estudamos aí na pneumatologia que o Espírito Santo, ele vem em nós e ele começa a produzir em nós o que é a imagem de Cristo. Ele está nos moldando a imagem do segundo Adão. Então ele pega pessoas que nasceram trazendo a imagem do Adão caído e vai trabalhando em nós para nos moldar a imagem do segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele tinha comunhão com Deus até o pecado. Depois do pecado ele perde. E aí nós nascemos trazendo o pecado. O pecado precisa ser removido
E a imagem de Deus precisa ser recolocada. Esse é o processo da regeneração. É a gente voltando para a origem, virando as costas para o pecado e voltando de novo na direção de Deus. Então é isso que a gente está fazendo. Então quando às vezes alguém diz assim, puxa aí, ó, fala que o homem é a imagem de Deus, ou o homem aí caído na sarjeta, na boca de fumo, na prostituição. Não, aquela lá é a imagem de Adão. É a imagem do Adão depois do pecado. Para que ele recupere a imagem de Deus, ele tem que abandonar o pecado, entregar a vida a Cristo. Aí o Espírito Santo vai restaurar a imagem de Deus na vida dele, imagem essa que o pecado está deteriorando. Então, é esse o processo. Às vezes alguém, para querer, né, diminuir a obra de Deus, diz aí, ó, a imagem de Deus aí. Não, essa aí é a imagem do Adão, depois do pecado. Mas se ele entregar a vida para o segundo Adão, o segundo Adão restaura a imagem de Deus na vida dele. É essa que é a linha de raciocínio que nós devemos ter. Então, importante é saber isso daqui. A imagem de Deus foi impressa no homem, o pecado desfigurou, Cristo foi enviado para restaurar. No aspecto físico, a semelhança de Deus no homem pode estar relacionado à sua capacidade de relacionar, ouvir, ver, falar, sentir, enfim, os 5 sentidos principalmente. Vamos voltar no nosso material aqui para a gente avançar. Eu vou continuar apresentando aqui algumas visões de alguns teólogos nesse sentido. Página 15, né? O homem é distinto e superior aos animais. A diferença entre o homem e os animais é tão grande, em termos qualitativos, a ponto de não haver margem para especulações quanto à origem dos homens e dos irracionais. A diferença entre o DNA do homem e do chimpanzé, na verdade, é de apenas 5%. Olha que coisa interessante. Ou seja, em termos meramente numéricos, o homem e o macaco têm semelhanças quase totais. Entretanto, em termos qualitativos, incluindo-se raciocínio lógico, capacidade de fala, habilidades gerais, o homem se distancia do macaco tanto quanto os corpos celestes que estão a anos-luz do nosso planeta. Com apenas 5% de diferença entre o código genético do homem e o do macaco, como pode haver tão grande diferença de conhecimento e de habilidades? Será que se pode esperar que o macaco um dia vá compor uma frase, uma página ou escrever um livro? Não há dúvida de que não. A ideia central da Bíblia é de que o homem foi feito à imagem de Deus e jamais poderia ser visto como semelhante aos animais. Como vimos, a diferença qualitativa entre o homem e o animal ultrapassa qualquer visão materialista da natureza do ser humano. Semelhança natural com Deus. Langston, um grande teólogo, afirma que o homem tem semelhança natural com Deus. Ele diz assim: o homem é uma pessoa, como Deus é uma pessoa. E a semelhança entre um e outro acha-se no espírito, naquilo que o homem é, na sua natureza pessoal. Assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura para sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser pessoa como Deus o é. Não devemos confundir imagem natural com imagem física, pois Deus é espírito e não tem partes físicas a exemplo do homem. Strong, um outro teólogo também, tem uma teologia sistemática muito boa, também afirma que o homem tem semelhança natural com Deus, ou personalidade, e acentua: o homem foi criado um ser pessoal, e é esta pessoalidade que o distingue do irracional. Pessoalidade é o duplo poder de conhecer a si mesmo, relacionado com o mundo e com Deus, e determinar o eu com vista aos fins morais. Está bem filosófico, né? Mas ele continua dizendo: em virtude dessa pessoalidade, o homem pôde, na criação, escolher qual dos objetivos de seu conhecimento, o eu, o mundo ou Deus, deve ser a norma e o centro de seu desenvolvimento. Essa semelhança natural com Deus é inalienável e, constituindo uma capacidade para a redenção, valoriza a vida até mesmo dos não regenerados. Olha que ponto de vista também interessante, é destacado por Langston, aliás, por Strong,
e que a gente pode e deve considerar. Ele fala que o homem, criado à semelhança de Deus, tem essa capacidade de se autoconhecer, também o mundo ao seu redor e Deus. E ele tem o arbítrio, o livre arbítrio que Deus lhe deu, para determinar qual será o alvo das suas determinações, das suas ações. O que vai conduzir a sua vida? Ele vai viver em volta de si mesmo, do eu, do mundo ao seu redor ou de Deus? Quem ele vai estabelecer como alvo da sua vida? Vai viver para agradar a si, aos outros ou a Deus? E é esse o grande questionamento, sempre. As pessoas, as egoístas, são aquelas que vivem para agradar a si mesmo. Egoísta. Altruísta é a pessoa que vive em prol dos outros, buscando sempre o bem alheio. Isso é altruísmo. Mas o principal é nós vivermos à luz da eternidade. Vivermos vidas aqui na terra com vistas a agradar aquele que nos criou. Então, o propósito existencial está sendo aqui também destacado. Quando você coloca você mesmo como a razão da sua existência, tudo o que você faz é para agradar a si mesmo. E aí você não vê limites em passar por cima dos outros, em pisar, em humilhar, em enganar, em roubar. Você perde esse senso de sociedade, de Deus. Para essas pessoas só importa o eu. Quem rouba, quem trafica e por aí vai. Quando pergunta a ele, a questão, mas eu não teria condição de ter, de possuir, eu quero ter. O outro tem, eu não tenho, então começa a passar por cima dos limites, das regras, das leis, para satisfazer o que eu quero. Então é alguém que determinou o alvo da sua vida ser ele mesmo. Então não interessa, ele quer ter satisfação no relacionamento, não interessa se vai ser com uma, com duas, com três, com cinco ao mesmo tempo, ele trai, porque ele quer agradar a si, ele está em busca de satisfação pessoal, dinheiro, fama e por aí vai. Tem o outro que faz isso pelos outros, se anula, se mata por causa dos outros, não é? Se aniquila por causa dos outros. Na verdade, o propósito de Deus é que nós vivamos para a glória dele. Buscar o reino de Deus, sua justiça. Não se preocupe com as demais coisas, elas serão acrescentadas. O Deus que cuida de um pardal, será que não vai cuidar de alguém que está vivendo uma vida para glorificar a Ele? O Deus que veste uma erva que hoje está aí, amanhã está lançada no forno, não vai cuidar de alguém que tem buscado viver uma vida para exaltar e magnificar a grandeza dele? Então, o propósito existencial, você está aqui para agradar a quem? A você mesmo? Aos outros? Ao mundo? Ou a Deus? Isso aqui é importante. E aí o livre-arbítrio, você escolhe, você decide e depois arque com as consequências da sua escolha, da sua decisão. Vamos pular já para a página 17 aqui, semelhança moral com Deus. Aqui ele continua nesse argumento. A interpretação do que vem a ser a semelhança de Deus no homem tem muitas variantes. Há quem entenda que a semelhança é apenas moral, espiritual, temos dito aqui. Outros entendem que é mais ampla, incluindo a essência da divindade do Criador. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, lemos que eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia obediência moral e plena comunhão. Na Bíblia de Estudo Pentecostal também está escrito que Adão e Eva tinham semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Na visão acima, a semelhança do homem com Deus é moral,
incluindo características especiais concedidas por Deus, tais como a ausência de pecado, a santidade, a sabedoria, o amor, poder para agir de modo certo e, ao mesmo tempo, tinham semelhança natural, por terem sido criados como seres pessoais, dotados de características próprias da pessoalidade. Voltando lá a Langston, ele disse ainda: o homem foi criado bom, todas as suas tendências eram boas, todos os sentimentos do seu coração inclinavam-se para Deus, e nisto consistia a sua semelhança moral com o Criador. As Escrituras ensinam muito claramente que o homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus, e ensinam também que ele perdeu esta semelhança moral quando caiu pelo pecado. Este é um ponto importante. O homem, quando deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, pecou, e assim perdeu aquela semelhança moral com o Criador. Ficaram, na verdade, os traços daquela semelhança distorcida, prejudicada no ser humano. Esses traços são os sensos de justiça, de ética e da busca por um ser supremo no âmago de sua consciência. Aí está. O pecado deteriorou aquelas características elevadíssimas morais que tinham no homem. Deixou ali alguns resquícios, alguns lampejos. Dentre esses, destaca-se justamente a consciência. A consciência é como que este tribunal divino dentro de cada um de nós, que nos elogia quando fazemos algo bom e que nos acusa quando fazemos algo mal. Todos têm essa consciência. Sabe discernir o certo e o errado. Porém, o pecado, sendo praticado de forma reiterada, repetitiva, e assumindo inclusive o protagonismo, o domínio sobre a vida da pessoa, ele tem o poder de produzir a cauterização da consciência. O que é a cauterização da consciência? É mais ou menos como alguém que sofre uma queimadura, e aí aquele tecido do corpo que sofreu a queimadura fica completamente insensível, né? E aí de repente alguém aperta, belisca, toca e ele não sente nada, porque ali ficou células mortas, né? Foi de tal forma atacado por um dano, por algo mal. Aqui estou aplicando essa analogia com a queimadura, por exemplo, que matou toda aquela região, e alguém vem, belisca, toca e ele não sente, está dormente. Então o pecado faz isso com a consciência, e aí a consciência fica então insensível, não tem mais aquela condição de dizer o que é certo e errado. Irmãos, isso é perigoso, pode acontecer até com crente, que começa cometendo pequenos erros e a sua consciência está tão sensível que ele se arrepende, ele chora, se quebranta, se humilha, teme perder a presença de Deus, mas aí comete o pecado de novo, e de novo, e de novo, e outra vez, e mais uma vez, e de novo. Daí já perde a capacidade de se arrepender, chorar nem se fala, não chora mais, se humilhar então nem vai levando a vida com aquele pecado, que lá atrás causava um dano na vida dele, como um furacão, fazia ele, né, se humilhar, chorar, se quebrantar, mas foi pecando, pecando, pecando e cauterizou. Então devemos ter cuidado com isso daí. O pecado, ele produz essa cauterização, né, da lei interior que Deus colocou no homem. É o que a gente vai falar aí, ó. Há uma lei interior no homem. Na consciência do homem vemos que ele tem um referencial, um juízo de valor, que aponta para o que é certo e o que é errado. Isso se chama faculdade moral, que aprova ou desaprova os atos praticados ou imaginados. Isso é um traço da semelhança moral com Deus.
que alertou ao homem que não pecasse, desobedecendo e se apropriando do fruto da árvore interditada. Os animais não têm essa lei interior, que serve de referencial moral, pois sua natureza não comporta essa faculdade. Em segundo lugar, há um padrão moral universal para o homem. Como ser moral, em sua semelhança com Deus, o homem falível não pode se guiar apenas por sua consciência ou seu coração. Numa linguagem metafórica, disse o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Terceiro, o homem foi feito perfeito. Quanto à perfeição do homem criado, referimos-nos à sua imagem e semelhança com o Criador, o que lhe conferia, na condição original, uma verdadeira perfeição em relação aos seus descendentes, após a queda, seus descendentes após a queda. Tal perfeição do ser criado põe por terra os pressupostos da teoria da evolução de Charles Darwin, o darwinismo. O homem não evoluiu a partir de organismos inferiores e chegou ao estágio superior. Ao contrário, ele começou num estágio altamente superior, mas por causa do pecado perdeu a sua condição privilegiada de um ser especial. Em lugar de evoluir, o homem passou por um processo de quê? Involução. Significa andou para trás, regrediu. A teoria da evolução diz que o homem vem evoluindo. E isso é propagado, é falado no jornal. Estamos evoluindo como espécie, como sociedade. Coisas que não fazíamos, hoje fazemos. Só está piorando, mas eles dizem que a gente está melhorando. Estamos crescendo, nossa mente está se abrindo. Hoje já conseguimos ver com normalidade coisas que antes nós tínhamos como verdadeiras aberrações. Aí eles, o homem está evoluindo, está expandindo, está involuindo. Está involuindo, está caminhando cada vez para mais longe da origem, cada vez para mais longe de Deus. Então, em lugar de evoluir, entramos em um processo de involução espiritual, emocional, física, tudo isso depois da queda. Olha aí, olha a sociedade de hoje, do século 21, Diz que está em plena evolução, Plena evolução. Eu não vou falar nem espiritualmente. Se eu fosse falar espiritualmente, o que os irmãos acham? Vamos falar, vamos aproveitar que a gente viveu aí, todos nós aqui. Tem alguém que nasceu depois do ano 2000 aqui? Tem menos de 21 anos? Então, pelo menos a virada do milênio, nem que você tenha 22, você viveu a virada do milênio, do século e do milênio. Não tem ninguém aqui que nasceu depois do ano 2000, nascemos antes. Então, experimentamos a virada de século e de milênio. Então, se eu só perguntar para você, espiritualmente, você acha que as pessoas do século 21 são mais espirituais do que as da década de 90, 80, 70, espiritualmente falando? Moralmente, aqueles conceitos morais, éticos, as pessoas de hoje têm uma moral mais elevada do que as do século passado? Sim ou não? Emocionalmente, você acha que as pessoas têm as emoções mais equilibradas hoje do que as do século passado? Quantos não você ouviu para chegar até aqui? Quantas portas fechadas? Quantas dificuldades? Pega uma pessoa de hoje, primeira frustração, já vai para a terceira ponte pular. O primeiro não, já quer cortar os pulsos. Tomou meia dúzia de dislike no Instagram, já quer tomar veneno. Emocionalmente. Olha aí as emoções. Espiritual, emocional, moral. Só está evoluindo, só está andando para trás. Para a gente encerrar aqui, uma síntese das ideias. Em resumo, a imagem de Deus no homem refere-se à imagem espiritual e moral, conforme a semelhança de Deus, e também a imagem natural, pelo fato do homem ser uma pessoa, a semelhança de Deus que também é pessoa. Quanto ao corpo,
foi feito por Deus para abrigar a parte espiritual, a parte imaterial, que é formada pelo espírito e alma. Um dia, o homem será restaurado em sua perfeição original, disse Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de... Vai chegar um dia que nós vamos ter... Estatura aqui não é altura, não. Está falando todos os aspectos. Que nós vamos ter a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Então você vê, é o segundo Adão. Primeiro Adão, o pecado, tirou tudo. Aí vem o segundo Adão. E aí a gente está caminhando nesse sentido. Evoluindo no sentido de trazer de volta a imagem, a semelhança, moral, tudo aquilo que Adão perdeu por conta do pecado. Na glorificação dos salvos, a expressão imagem conforme a semelhança de Deus será plenamente entendida, pois o ser humano, totalmente restaurado, elevar-se-á a este nível aí superior. Chegaremos lá em breve, se Deus permitir. Amém, irmãos? Semana que vem, então, permitindo Deus, ainda dentro da antropologia, vamos estudar aí a natureza humana, o corpo, a alma, o espírito, os componentes de cada um desses elementos. E aí também falaremos no capítulo 4, a queda, o pecado, o que ele produziu. A gente já falou aqui alguma coisa, sabemos algumas coisas, mas vamos falar um pouco mais. Eu vou entrar mais detalhadamente lá em Gênesis 3, o que aconteceu ali no Éden, a conversa da serpente, a queda da mulher, do homem, da humanidade como um todo. Então a gente vai entender melhor isso aí, se Deus permitir, na semana que vem. Vamos ficar sobre os pés e encerrar. Muito obrigado a você que veio essa noite, muito obrigado aos que acompanham a nossa aula. Sempre aí o pedido para que inscreva-se no canal, para que comente as aulas, enfim, compartilhe aí. Tem gente aqui fazendo joinha, também faz aí. Se fizer assim também, fazer o quê? Faz parte, né? Vamos em frente, mas nos ajude a continuar divulgando a palavra de Deus, é o nosso desejo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, pelo privilégio mais uma vez de estando na tua casa, na tua presença, estudarmos e aprendemos um pouco mais a tua palavra. Tudo aquilo que o pecado tem roubado de nós, a tua palavra tem nos trazido de volta. Conhecimento do Senhor, conhecimento de quem nós somos, qual o teu propósito para nós, de onde viemos, para onde estamos indo. Nos ajude, ó Pai, a cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Continue abençoando os teus servos, cada aluno, os que fazem este curso aqui presencialmente em Barra Mares, os que fazem à distância em várias partes desse mundo, abençoe de forma especial. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém.